Mas hoje vamos falar sobre a oração e a fé. Aleluia. Amém. La A oração et la foi. e a fé. Est-ce que tu donnes ce mot au terme Será que temos alegria de ouvir o nosso tema? Temos alegria. Aquilo que você ainda não viu. Aleluia. Amém. Donc, c'est la Eu espero que Deus opere para mim alguma coisa. Mas eu ainda não vejo. Bien-aimé, Bem amado, aquele que tem a fé é aquele que tem o movimento. Aquele que tem a fé é aquela pessoa que deixa a sua casa e vai para a igreja com a fé que eu tenho. E Deus vai operar para mim. Um homem da fé não é alguém que fica num só lugar. Não é você que está somente aqui em casa. Deus vai operar para mim aqui em casa. Para que Deus opere para ti, você deve abandonar a casa e deves procurar a Deus. E deles a fé. E esta minha fé, eu sei que um dia Deus me dará resultados. Aquele que tem a fé é aquele que está focalizado com o Senhor. Seja qual for os problemas que demoram, as coisas não dão certo. Podes dizer-lhes de que eu vim deste país. A minha vida está sempre a mesma. Bem amado ao Senhor. A tua fé é a fé que está viva. Ou é a tua fé que está morta? Um bom cristão é aquele que tem a sua fé viva. Eu tenho a fé que alguma coisa que eu pedi para Deus, eu ainda não vi, eu ainda não toquei, mas eu tenho a fé. Amém. Eu tenho a fé que aquele casamento que eu peço a Deus, Deus me dará. Eu tenho a fé que a criança que eu procuro, Deus me dará, mas eu ainda não vi. Uma fé viva. Um bom cristão deve ter uma fé que está viva. A fé de um filho de Deus não está morta. A fé de um filho de Deus é a fé que está viva. Amanheceu e ele vai procurar. Ele vai de mãos vazias, mas sabe que no seu regresso eu vou voltar com alguma coisa. A fé viva. Eu não deixei nada em casa. Eu vou, mas eu vou retornar com alguma coisa. Porque eu ainda não vi, mas o meu coração está com fé que eu vou receber. Eu tenho a fé que a doença que está em mim não me vai fazer entrar debaixo da terra, mas a doença que eu tenho, eu serei curado, para que eu testemunhe que Deus operou para mim um milagre. A fé atrai o milagre. A fé atrai o milagre. A fé leva o milagre. Eu vou procurar a Deus com a fé que eu tenho e eu verei um milagre. Aquele que tem a fé é alguém que tem a segurança. A fé leva a segurança. Aleluia. Amém. Eu tenho a segurança em meu Deus. Conforme eu ando com a fé, o que não dava certo dará certo. O ano mesmo que eu olho, com a fé que eu tenho, dará certo sobre mim. Você pode dizer, eu tenho muito dinheiro. Eu sou alguém que não deveria estar em Luanda até hoje. Eu peguei milhões. Mas como é que
Bien-aimé, Bem amado, wana yo, a tua fé il faut être la likolo. deve estar em cima, Koleka kobanga na yo. acima do teu medo. Wana kata likolo ya koleka kobanga na yo. A tua fé deve estar acima do teu medo. Kobanga no kuta na O se. teu medo deve estar embaixo, Mefwa na yo. mas a tua fé Kota likolo. deve estar em cima. Okobanga kosimba te kosimba te. Você deve perguntar a seu ou não, Kola kobanga. mas quando a tua fé está acima do medo, Okoprofetize. você vai profetizar, Kamoyo. você vai dizer isso. Kosimba Dará kaka. certo sobre mim. Kayomani kobanga. Eu retiro o medo, Parce que nzambe na ngai. porque o meu Deus, Aza na bomo. Ele está vivo. Kobanga no pesa na se. Kobanga na yo. O teu medo Il faut dans la se. deve estar embaixo, Wa. mas a fé Il faut dans likolo ya kobanga. deve estar acima do teu medo. Alléluia. Amém. Tomoni Jésus atambola likolo ya mai. Nós vimos Jesus caminhando em cima d'água. Atambola likolo ya mai. Pedro viu Jesus a caminhar em cima d'água, olhou para ele e disse: Soki vraiment eza yo. se realmente és tu, Nga mpe natambola lokola yo. eu também te ando como você. Pierre abandi kotambola likolo ya mai. E Pedro começou a andar em cima d'água. Ele andava com Jesus Kobanga ekoteli e ye. o medo entrou nele. Ntango kobanga ekokotela ye. Quando o medo entrou nele, Akomi kotinda. ele começou a se Akomi afundar, kobanga. começou a temer. Ntango kobanga ezalaki te. Mas quando ele não tinha o temor, Ezalaki likolo ya kobanga. a fé estava em cima do medo. Atunaki etinda na mai te. Ele não se afundaria. Kobanga Ao medo ekoki kotonya te. pode te fazer entrar no buraco. Kobanga O medo ekoki kotona kati ya prison moko kokobima te. pode te fazer entrar dentro de uma prisão que você não consegue sair. Mas se você tem a fé, Eza likolo ya kobanga. a fé que está acima do temor, venha amado ao Senhor. Ngai mpe. Diga eu também. Deus irá me abençoar. Conforme abençoou os outros, Deus vai mudar a minha história. Conforme a história dos outros, porque a minha fé está acima do medo. Amém. Davi disse: eu procurei o Senhor. Eu procurei o Senhor. E Ele me respondeu. Ele me libertou de todos os meus medos. Eu procurei a Deus. E Ele me respondeu. Ele me libertou de todo o meu temor. Isso. Será que tem alguém que tem fé hoje? Alguém hoje tem a fé? E a tua fé te levar em cima. A tua fé vai te colocar a cabeça em cima. A tua fé não vai te colocar a cabeça embaixo, mas a tua fé vai te colocar a cabeça em cima. Aquele que tem a fé, ele coloca Jesus como seu patrocinador. Faça de Jesus o teu patrocinador. Jésus c'est mon partenaire. Jesus é o meu patrocinador, J'ai la foi. porque eu tenho a fé. Então, Quando eu tenho a fé e sei que Jesus é o meu patrocinador, porque Ele que tem toda a ajuda da minha vida. Alléluia. Amém. Jésus c'est mon partenaire. Jesus é o meu patrocinador. E tudo que eu pedir a Ele, o que o mundo não me dará, mas o meu patrocinador é capaz de me dar o que o meu coração deseja. Jesus é o meu patrocinador. Eu não vou temer nada, porque a minha fé está pegada a Ele.
Jesus é o meu patrocinador. Para que eu tenha um fôlego de vida que eu tenho. Não é o meu marido que me deu. Não é o meu pai que me deu. Não é o meu filho. Mas o meu patrocinador total é Jesus. Ele me deu fôlego de vida. Ele me deu a força. Ele me deu a saúde. Ele me deu a paz. Ele me deu casamento. Ele me deu filhos. Ele me deu trabalho. Abriu uma boca para que eu entregasse na noite à noite. Jesus é meu patrocinador. Em Jesus tem tudo. Eu tenho fé porque eu sei que Jesus é meu patrocinador. Eu posso faltar tudo, mas eu tenho a Jesus. Ele é que me dará tudo. Com a fé que eu caminho com Ele. Eu sei que eu sou uma mulher de fé. Seja que as coisas não andam bem, Ele é capaz de mudar a situação. Porque Ele é que é o meu patrocinador. Eu coloco a minha fé no Senhor. Ele é que realiza tudo aquilo que eu desejo no meu coração. Na noite de hoje, eu estou dizendo ao Pai, a uma mãe, você que o teu coração chegou assim, daquele jeito que chegou assim, e dizes que vou começar onde? E vou terminar onde? Mas se você fazer de Jesus ser patrocinador, Ele vai ser a outra pessoa para tirar a solução daquilo que complica a tua vida. Aleluia. Amém. Jó disse, o meu Redentor está vivo e Ele se levantará por último. Jó foi recebido tudo e receberam toda a glória. A mulher foi, todas as crianças acabaram, mas Ele disse: o meu Redentor, o verdadeiro patrocinador, aquele que fica todo para trás, mas aquele que o patrocinador me deu, é a segunda glória, é mais que a primeira glória. É amado ao Senhor, focaliza-te no Senhor, apega-te a Jesus, coloque a tua fé em Jesus. Ele muda as coisas que as tuas pessoas não podem mudar. Jó era um homem da fé. A mulher de Jó disse: você não pode nem sequer ofender o teu Deus. A mulher lhe mandava ofender o seu Deus, mas o homem, mas como ele sabe o que aquele Deus faz, ele nunca falou mal dele. Mas quando o seu patrocinador lhe devolveu o que ele perdeu, bem amado ao Senhor, aquilo que você procura, as pessoas do mundo não podem pegar, mas o Deus que se levanta por último, Ele é capaz de lhe dar. Que dizia Marta, a irmã de Lázaro, eles esperavam Jesus quando Lázaro estava doente e ele não veio. Jesus não veio. Esperamos Jesus quando Lázaro estava doente. Oi, sabe, amado. Mas quando enterraram Lázaro, depois do quarto dia, Jesus veio. E Marta disse: se você estivesse aqui, o nosso irmão, ele não teria morrido. E Jesus disse: você tirou onde? Ela disse: ele já faz 6 cheiros de boca, ele já faz 4 dias. Ou bem amado ao Senhor. Marta disse: já faz 6 cheiros, ele já fez 4 dias. Nada é impossível a Jesus. Ele já cheira a mão, já faz 4 dias. Ele disse: me mostre o lugar onde vocês o colocaram. E Marta disse: mesmo que te mostremos com o cheiro que ele está fazendo sair, eu não sei. Ela não sabia que Jesus Cristo, e se vier na vida de alguém, muda as coisas. A fé da Marta
coisas. A tua fé vai mudar as coisas. Aquele que anda com a fé. Olha, eu vou sair. E pode dizer o lugar onde eu saí. A minha família é uma família de sofrimento. É uma família de sofrimento. De maldição. Somente para você ver um vestido de casamento, não tem. Mas se você quer, você tem a fé. Que Jesus é teu patrocinador. Você vai profetizar. Você vai dizer, eu sou filho de Deus. Eu saí daquela família, mas já não sou da família. Eu me tornei de Jesus. Seus sonhos já mudaram, mas eu vou mudar a história desta família. Eu vou mudar a situação. As coisas vão mudar. Amém. Aqui eu não tenho filho. A Panina já ofendeu demais. Ela ofendeu demais. Ela disse, não, eu conheço um Deus que eu devo lhe procurar na profundeza, porque eu tenho a fé. Não tem mais nada. Aquele que está perto de mim pode ter 4 ou 5 filhos, pode ter 7 ou 10 filhos, mas você pode ter um filho. Talvez aquele filho vai escrever uma grande história, mais do que aquele que tem 4 filhos, mais do que aquele que tem 5 filhos, porque tem outros filhos, e você teve um filho, mas aquele filho é o filho da promessa. Mas aquele que teve 5 ou 6 filhos, entre aqueles filhos, não tem nenhum filho que é da promessa. Aquele que tem a fé, aquele que profetiza o bom. Profetiza a bênção. A minha vida não vai permanecer assim. A minha vida vai mudar. A minha vida não vai permanecer assim. A minha vida vai mudar. O que não deu certo em 2024, em 2025, dará certo. Porque eu não estou sozinha. Eu estou andando com Jesus. Amém. Eu não estou andando sozinha, mas eu ando com Jesus. Bem amado ao Senhor. O que incomoda a tua vida? Aquele que já está morto. Eu estou te dando um conselho na noite de hoje. Acorde a tua fé. A tua fé que não esteja morta. Se a tua fé está morta, a tua vida também está morta. Vem que você está vivo, mas você também morto. Porque a fé dentro de ti não existe. Aquele que falta a fé não agrada a Deus. Mas aquele que tem a fé agrada a Deus. Seja os problemas que se levantam. Eu não vou entrar na casa dos chivaneiros. Eu não vou pegar em feitiço. Eu não vou pegar em feitiço. Eu não vou nos quadros. Mas com a minha fé, Deus vai operar por mim. Aquele que baixa, aquele que nega fazer baixarias. Ele que o Senhor diz, este homem é um homem da fé. Ele nega fazer besteiras. Ele sabe que se fizer besteira não vai receber, mas ele diz não. Eu vou colocar a minha fé em Deus. Eu vou colocar a minha fé em Deus. E Deus me dará uma pessoa assim. Ele os seus diz que ele é alguém de fé. Não vamos o deixar. Seja que o problema se levante, mas o Senhor deve intervir pelo teu problema, por causa da fé. Faça do Senhor o teu patrocinador. Que Deus seja o teu patrocinador. Em 2025, que Deus seja o teu patrocinador. Amém. Aquele que tem a fé é aquele que mesmo que a doença venha, os doutores disseram que esta doença você vai morrer. Mas com a sua fé, ele
Vai ser só alguém de sofrimento. Alguém de chorar. Alguém que as coisas não dão certo. Aí diz, será que Deus me vê ou não me vê? Deixa te ver. Porque a tua fé está morta. Vestido de casamento não acabou com os vestidos de casamento. E quando eu vestir, vai ser mais do que aquela que ela vestiu. Você vem na frente e diz, a festa que está aqui. Eu não sei passar, mas o meu vai ser mais que esta aqui. A fé viva. Aqueles que viajaram, eles não fecharam os aviões, não fecharam as embaixadas. Os bichos também não disseram que não voltam mais. Profetize. Ele foi no seu tempo. Eu também irei no meu tempo. Não diga assim como ele foi. As coisas acabaram. Não. Profetize. Enquanto que estás vivo, profetize. Tenha uma fé viva. E os seus vai ouvir. E vai realizar as suas promessas. Aplaude. A oração é uma invocação. A oração é invocação. Eu estou a invocar ao meu Deus. Por que dizem que quando você quer orar, tem que entrar dentro do quarto? Aí está em Mateus capítulo 6, verso 6. Antes de começar a orar, tem que entrar dentro do quarto. Você dobre os seus joelhos e guarde em segredo. Em lugares secretos. Invoque ao Senhor. A Bíblia diz, invoca-me e eu te responderei. Bem amado, você invoca quem? Há outras pessoas que invocam os seus pais. Invocam os chefes costureiros. Invocam os chefes da família. Invoca o teu Criador. Invoque Jesus de Nazaré. Ele disse, invoca-me e eu te responderei. E eu te revelarei as coisas escondidas que você não conhece. Quando você ora, você deve invocar ao Senhor. E Deus irá te abrir os olhos para que você veja. Deus vai te abrir os olhos para ver. Como é que é? Aquilo que te incomoda, Ele vai te mostrar qual é a sua origem. Vários cristãos têm um pouco tempo de ver o Facebook e de invocar o Senhor. Bem amado, o Facebook não te dará nada. Você fica 2 horas ou 3 horas de vida no Facebook, mas só para orar está 5 minutos. É um problema. O que é muito difícil na vida dos cristãos é a vida de oração. O cristão pode vir na igreja, vai ouvir a palavra, mas quando chegar o momento da oração, o momento da invocação, o momento da presença de Deus, o momento da presença de Deus, ele fica distraído. Há outras pessoas que deixam na igreja. Eles vêm na igreja, mas ficam distraídos. Você vê uma mãe, eles estão a pregar a palavra de Deus, mas eles estão a navegar. Mas você deixou tua casa por quê? O momento da oração tem que trazer outras coisas. Você deixou a casa por quê? Você saiu de casa como um sujeito. Talvez você disseste pelo fôlego que Deus me deu, eu vou orar. E como é que você vem orar aqui dentro da igreja? Olha, mulheres bonitas então dentro das zonas mortuais. Mas você que está dentro da igreja. Há outros que têm mais dinheiro que nós. Mas as bocas se fecharam e não conseguem falar. Eles fazem entrar nas salas mortuais. Mas Deus te fez a graça. Você deixou a tua casa. Te deu um fôlego de vida. Você veio dentro da igreja. E dizem, bem amado, ora. Você se levanta. Você se levanta como uma estátua. E você não consegue orar. A Bíblia diz que aquele que é capaz de orar é capaz de tudo. Aquele que é capaz
As nossas vidas estão presas na escuridão. Você diz somente sou cristão. Eu sou cristão, vou na igreja. Será que você atrai a luz? Será que você atrai a luz? A luz permanece na tua vida. Você vê na vida da cristã, de um cristão a atividade demora, mas não tem luz. Por quê? Ele não entra na profundeza. É alguém de distração. A igreja é cristão, mas fora é um pagão. A igreja você ouve a oração. Você chora dentro da igreja, mas em casa não consegue orar. Ainda mais as mulheres. A Bíblia diz: a mulher sábia constrói a sua casa. Mas hoje estamos a construir as nossas casas com o Facebook. Deus deixa eu fazer nada de vídeo, que me vejam. Porque eu vesti bem. Você colocou make-up e você faz um vídeo. Talvez você está suja ainda não está chegando. Mas por causa do make-up não vão dar conta se tomar banho. Você nem tem tempo de chamar pela presença de Deus na tua casa. A presença de Deus é a ausência total do diabo. Aquele que invoca a Deus, o diabo fica longe dele. Aquele que invoca a Deus, os anjos circulam acima de sua vida. Aquele que invoca a Deus, a paz de Deus permanece na sua vida. Ele te briga no trabalho, permanece na sua casa e no seu trabalho. Ele disse: invoca-me, eu te responderei. Você invoca a quem? A força de um bom cristão é a oração. A força do cristão é a oração. Disseram que a oração é que nos faz vencer. A oração é que dá solução. A oração leva até o milagre. A oração faz milagres. A oração muda a vida das pessoas. Você pode não orar, mas as pessoas sentem o cheiro da oração dentro de ti. Eles dizem: eu quero mesmo me ameaçar, mas eu sinto um cheiro de oração dentro desta mãe e não consigo me aproximar. Eu tento combater os seus filhos, mas eu sinto o cheiro da oração dentro da sua casa e não consigo. Porque você é uma mãe que acende o fogo. Bem amado, quando dizem ora, ora não é somente gritar. Os vizinhos te oram que ele ora muito. Há outras pessoas que oram muito, mas estão dentro de tem um coração impuro. Tem um mau coração. Mas um bom cristão, antes de orar, até o teu coração deve estar livre. O teu coração deve estar limpo. O teu coração deve estar preparado para que a tua oração seja o que os cristãos fazem. São tipo piadas que lançam para os vizinhos. Ainda mais se discutiram. Eu estou enviando fogo. Todo aquele que procura minha desgraça. Mesmo aquele que entrou na minha casa. Mesmo aquele que eu lhe dou bom dia. Ele que queime no fogo. Mas um bom cristão, você diz a Deus quando oras: mude o meu coração. Mude o meu coração. O meu coração que esteja limpo diante de ti. Perdoa-me de todo o mal que eu fiz. O que eu fiz ao meu vizinho. Perdoa-me. Mas outros cristãos, eles eram muito. Você siga a sua oração. Quando a Bíblia nos diz, vocês verão a diferença entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Isso mostra o quê? A diferença é oração. A diferença
A diferença não é a oração, mas é o comportamento. C'est le comportement. É o comportamento. Ele quando diz eu sou bom cristão, mas quando sai? Por isso dizem que outros cristãos são como um passo dentro e outro fora. Você vê um pé dentro e outro fora. Por isso é que disse o pastor ontem, quando coloca um falha ele fica aí a dançar. Ele diz o pastor é cansado. Será que eu que lhe mandei vir? Mas um bom cristão. Outras canções de falir ele sente como uma parte. Ele se sente incomodado. Mas os cristãos de hoje, você ele vê a orar e acender o fogo. Mas ele vai na festa. Ele diz, mas nessa festa só tem gasosa. Aqui não tem eca. Não tem nenhuma cuca. Eu que beba pelo menos uma. Você é um falso cristão. Aquele que tem o zelo da oração. A oração. Nega que alguém vá no pecado. Faz com que alguém fuja do pecado. O pecado que quer vir perto de mim eu não vou fazer porque eu sou alguém de oração. O tropeço que querem me dar eu não vou aceitar porque eu sou uma mulher de oração. Eu sou uma mulher de oração. Faça a diferença. Tem outras pessoas que lhes amam muito, mas não têm dinheiro. Mas a vida de oração, a oração, isso quebra o coração. A oração entrou e entrou nela. E lhe quebrou. Por isso veste muito e se aproxima perto dela. E dizem, se eu for naquela mãe, como eu deveria. E se você é Deus, Deus te dará. Mas aquele que não tem a vida de oração, você vai te dizer. Você não conhece a mãe dos Kwanza. Aquele marido que não te ama. Que compra medicamento e lhe coloca no alimento. Bem amado ao Senhor. Você faz entrar tua vida no buraco. Mas aquele que sabe orar, você diz a Deus, todo o coração do meu marido, o meu marido que me ama, a minha mulher que me ama, que nós amamos o teu temor, que nós amamos a sua pessoa, que nós não amamos a maneira de alguém, mas que nós amamos a tua palavra com a oração. E Deus vai ouvir a tua oração. A falta de oração vai te fazer entrar no buraco. A falta de oração pode te fazer entrar no buraco. A Sara, ela recebeu Isaac por causa da oração. Ana recebeu Samuel por causa da oração. A Isabel, ela recebeu João Batista por causa da oração. Qual é o teu problema? Qual é o problema que você tem? Que você vê que oraste muito, mas Deus não opera. Vá na profundeza. A tua oração que não deixa os sinais. Vá na profundeza. A profundeza chama profundeza. Se você entrar na profundeza, diz eu entro na profundeza para procurar a Deus. E Deus te dá uma resposta. Deus vai mudar a tua história. E tudo que é teu vai mudar. Deus vai mudar o que é teu. Entre na oração. O ano de 2024, você se distraiu muito. Eu estou a lhe dar um conselho na noite de hoje. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, a oração traz o dinheiro. A oração, isso chama dinheiro. Porque o banco do céu não se fecha. Não tem feriado. O banco do céu está sempre aberto. E no dia que Deus dizer, vou dar dinheiro para ele vai te dar. Até se fechar no banco, a tua família não vai chorar.
Tem uma coroa que é reservada para ti. Por isso é que você é combatido. Mas se você dá as costas a Deus, aquela coroa vai para outra pessoa. Se apegue a Deus, diga a Deus, mude-me. Ninguém veio até ele e voltou conforme veio. Aquele que se apega a Deus, a sua vida muda. Em Deus aquilo que não tem valor, aquele que recai, Deus apanha. Diga Deus apanha-me. Apanha-me. Mude a minha vida.